Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a esse vídeo, o qual eu vou contar um pouco a minha história, a minha jornada no mundo dos concursos públicos, como foi a minha trajetória, como foram esses 12 anos até alcançar o meu objetivo. E é isso mesmo, você não ouviu errado. Foram 12 anos até eu conseguir alcançar o meu objetivo, que era o maior, o melhor cargo do serviço público brasileiro, seja do executivo, legislativo ou do judiciário, eu não tenho dúvida. É o de auditor fiscal do trabalho, meu amigo. É o de auditor fiscal do trabalho. Gustavo, eu não concordo com você. Eu não acho que é o de auditor fiscal do trabalho. Bom, então você escreva aqui no comentário desses vídeos qual é, pra gente aprender. Mas vamos lá, pessoal. O, qual foi o objetivo? Eu vou começar aqui e aí a gente vai trabalhar nesse formato. Eu vou colocar alguns tópicos aqui, alguns no formato de pergunta e a gente vai e aí eu vou comentar. A gente vai levar esse bate-papo, essa nossa conversa aqui, tá? Primeira questão: qual foi o objetivo para que eu tivesse essa ideia de gravar esse vídeo? Bom, você é um concurseiro público, um concurseiro, né, profissional, enfim. Eu queria dizer para você que eu já fui um. Então, tudo que você está sentindo, que você está passando, eu passei por 12 anos. Não é pouco tempo não, amigo, não é pouco tempo não. E aí, vou ver se você concorda comigo. É uma jornada, essa nossa jornada de concurso público. Deixa eu só arrumar aqui a. Essa jornada é uma jornada que gera muito cansaço. É uma jornada que gera frustração. É uma jornada que gera ansiedade. E aí você vai falar assim: meu, tudo isso na jornada de concurseiro, na jornada do concurso público, sim. É uma jornada que gera muito cansaço, muita frustração, muita ansiedade. E aqui nesse vídeo eu vou contar um pouco da minha história e talvez isso seja útil para você. E eu espero que seja. Se não for para você, se você conhecer alguém que está ingressando nessa tão difícil jornada de concurso público, compartilha com esse teu colega aí. Vamos lá. Vamos começar aqui. Ó. Bom, nesse tópico agora eu vou começar respondendo 3 perguntas. Como tudo começou? Por que eu decidi estudar para concurso público? E se tinha algum cargo específico? Eu vou começar de baixo para cima. Vamos inverter a sequência. Como eu disse no início do vídeo, se tinha algum cargo específico, sim. Era esse que você está olhando aí do lado, nessa foto aí. Auditor fiscal do trabalho. Esse sempre foi o meu objetivo. Por que eu decidi estudar para concurso? A priori, foi buscando a estabilidade. Eu acredito que você deva ouvir isso em 90, se não 100% dos casos, né? Por que pessoas buscam aprovação em um cargo público? Por que as pessoas ingressam nesse mundo dos concursos públicos? Buscando a famosa estabilidade financeira, que gera estabilidade familiar, estabilidade emocional, estabilidade em tudo na vida, né? Mas quando eu estava ali, agora respondendo aqui a questão de quando eu comecei, lá em 2011, no finalzinho de 2011, segundo semestre de 2011, eu comecei a buscar novas oportunidades profissionais, como é que seria meu futuro. Estava ali nos meus 24 anos, e aí eu comecei a olhar e eu sempre fui uma pessoa que busquei planejar o meu futuro, sempre, nunca só pensando no hoje, sempre pensando como que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, enfim. E aí, olhando para o meu cenário, para a minha realidade daquele momento, eu parei, pensei, comecei a buscar, a pesquisar, e eu vi que
concurso público seria uma boa oportunidade. Naquele momento, e até hoje eu enxergo isso, seria uma excelente oportunidade. E aí comecei a pesquisar. Nessas minhas pesquisas, não acredito no por acaso, né? Deus iluminou ali meu caminho e eu cheguei a esse cargo público. Eu já conhecia um pouco de segurança do trabalho, estava pesquisando um pouco sobre segurança e saúde no trabalho e talvez isso possa ter colaborado. E aí eu cheguei ao concurso de auditor fiscal do trabalho. Comecei os estudos. Na época, final de 2011, o que eu vou falar agora já parece que eu já sou tiozão, tenho 38 anos hoje, 2025. Mas naquela época era um pouco diferente do que a nossa realidade, a infraestrutura, do que temos hoje em 2025, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Só que alguns pontos desses que eu vou chamá-los aqui de problemas também existe hoje, só que em um outro formato, né? E aí naquela época o que eu fiz? Eu pesquisando bastante, já existiam alguns sites desses famosos, dessas escolas preparatórias para concurso público, enfim. Mas eu comprei numa revista de jornal. Na verdade, eu tive que até encomendar esses livros, né? Foram 3 livros desse tamanho, mais ou menos. Eu não lembro a quantidade de páginas, sei que era bem uma quantidade razoável de páginas. E tinham 3 volumes. Então essa literatura era composta por 3 volumes. Volume 1, 2, 3. E ali ele abordava todas as disciplinas que caíam no concurso para auditor fiscal do trabalho. Com base no edital lá de 2006, com base no edital de 2009-10, enfim, concurso de 2010, né? E eu comprei esse material e comecei a estudar por esse material, enfim, foi batendo cabeça, sem estratégia, sem metodologia, e fui daquele jeito. Até que quase próximo ali do final do ano, já de 2011, eu falei, bom, eu já tinha terminado de ler os 3 volumes, porque eu meio que bitolei, né? Fiquei ali, comecei a ler e sem parar, enfim. E aí consegui terminar as 3 literaturas ali, os 3 livros. E aí eu resolvi fazer as provas. Na época tinha um site, né? Esse site ainda existiu até hoje. E aí eu entrei nesse site, baixei os PDF das 2 provas, 2006 e 2010. E falei, bom, estudei as 3 literaturas, então agora eu estou tranquilo, vou resolver. Tenho que tentar ali fazer pelo menos uns 60%, 70%. E aí eu fui resolver essas provas. Era como se a prova estivesse em árabe. Eu não entendi nada do que estava acontecendo ali. Acertei em uma ou outra, principalmente português. Hoje as pessoas têm muito medo quando fala português, né? Há um medo na banca FGV, né? A FGV hoje ela é fichinha perto do que era o português da ESAF, né? Só a galera da antiga aí dos concursos públicos vai lembrar da famosa ESAF, né? E principalmente português, na hora que eu cheguei ali em português, eu falei, meu pai, o que está acontecendo aqui? E aí eu pensei comigo, eu falei, não, nesse formato não vai dar certo, eu preciso mudar. Eu já tinha formação de engenharia, né? Então, como engenheiro, a gente tenta buscar métodos, tenta enxergar as coisas na forma com que um engenheiro enxerga, né? E aí eu rapidamente identifiquei que tinha alguma coisa errada ali, né? Daquele formato que eu tinha adotado, naquela metodologia, eu não iria conseguir lograr êxito na minha aprovação. E aí comecei a estudar métodos. E aí avancei, cheguei em 2012, comecinho de 2012, e comecei a buscar como que eu poderia lograr êxito no concurso público, né? E aí eu chego até o que hoje nós já conhecemos de uma forma um pouco mais consolidada, que é estudar por cronograma, que é estudar por
o que é teoria, questões, revisões, enfim. E aí, no dia 1º de maio, eu começo o meu estudo como concurseiro profissional. Né? No mês de abril, eu trabalhava nessa época que eu estou comentando aqui com vocês, eu trabalhava. E aí eu olhei e falei, trabalhando eu não vou conseguir. É um cargo, a gente está falando do topo do Poder Executivo, né? Um dos maiores cargos e com certeza um dos mais difíceis de ser aprovado. Né? E aí eu falei, do jeito que eu estou hoje, o meu conhecimento hoje eu não consigo aprovação. E trabalhando, estudando naquela época, e eu, Gustavo Caetano, eu identifiquei que eu não iria conseguir. E aí eu, no mês 4, em abril, eu cumpri o meu aviso prévio. E aí no dia 1º de maio de 2012, eu inicio a minha jornada como concurseiro profissional. E o que é concurseiro profissional? Aquilo que estuda de forma profissional, aquilo que só faz isso. E aí eu inicio essa minha jornada como concurseiro profissional. E aí essa jornada, ela tem um início e, graças a Deus, ela tem um fim. Ela inicia no dia 1º de maio de 2012 e ela vai até o dia 17 de agosto de 2024. Só que durante esse lapso temporal aí, acontece muita coisa. E aí aqui é o que eu vou contar para vocês. Bom, aqui eu já respondi, né? Pergunta sobre a questão assim, você trabalhava? Sim, eu trabalhava, conforme eu acabei de dizer, naquela época. E aqui eu vou dividir para ficar fácil aqui a nossa conversa, para ficar um pouco mais tranquilo. Eu vou dividir em 2 momentos. Por quê? Porque eu prestei 2 vezes a prova para auditor fiscal do trabalho. Então eu prestei uma vez, que foi a prova de 2013, e prestei pela segunda vez na prova de 2024. E quando eu falar com vocês aqui primeiro tempo, primeiro momento, é lá na prova de 2013 e o segundo momento agora em 2024. Então, no meu primeiro momento, que eu reprovei, e aí eu vou contar o que eu aprendi com tudo isso, enfim, aqui. Mas lá no primeiro momento eu não trabalhava, eu saí. E aí eu me dediquei de forma profissional até a prova, adquiri muito conhecimento, fiquei um concurseiro cascudo, como nós chamamos aí. E já no segundo momento, com mais idade, meus 36, 37, 38 anos, aí eu já estava numa outra realidade, em outro momento da minha vida, não conseguiria ter feito, né, fazer o que eu fiz lá no passado. E aí aqui eu trabalhava, tá? Só que lá no primeiro momento é legal responder essa pergunta aqui, se eu tinha estrutura para estudar. E aí, de alguma forma, sim, pessoal. Como eu disse, quando eu saí do meu trabalho lá da época, eu fiz uma preparação financeira, né? Eu fiz uma poupança. Então eu guardei um dinheirinho ali, me preparei para esse momento e me desliguei, né? Fiz o pedido da minha, perdão, da minha rescisão e ali eu consegui me manter. Só que era de forma restrita, né? Então tinha estrutura para estudar? Sim, eu tinha estrutura para estudar. Mas, por exemplo, em 2011, a internet não é o que nós temos hoje, né? Hoje em dia qualquer um tem 10, 20, 30, 100, 200, 300 megas de internet. Enfim, era uma época que existia inclusive a internet de escada. Talvez muitos aqui nem saibam o que é isso, internet de escada, enfim. Então eu não tinha internet. Quando tinha era uma internet de escada. Não dá para você baixar uma videoaula, baixar materiais, mas enfim, dependendo do tamanho do material já não conseguia, enfim. Mas eu tinha uma estrutura, alguns livros, enfim, de forma bem restrita, mas tinha. Eu vou colocar uma foto aqui. Essa foto aqui, ela é do chão da casa da minha mãe. Eu tirei essa foto, guardei. A cadeira que eu estudava na época, ela tinha um pequeno defeito na rodinha da cadeira. E aí, de tanto estudar,
pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ela fez esses buracos, literalmente esses buracos no chão. Então, é um piso, uma casa é, humilde, enfim, né? Eu venho de uma família humilde e isso aí é o retrato de como que foi o meu primeiro momento lá. Estudei muito, pessoal, estudei muito. Eu vou falar aqui de carga horária, tal, a gente vai chegar nessa parte aí. Essa segunda foto eu coloquei aqui para falar sobre questão de apoio. O apoio ele é muito importante nessa jornada. Então eu sempre tive apoio. Eu tive apoio da minha mãe, eu tive apoio da minha irmã, tive apoio no primeiro momento lá atrás da minha namorada, chegando até o segundo momento hoje eu continuei tendo apoio de todas essas pessoas, dos meus familiares em gerais. Eu sempre tive apoio para estudar. E isso é muito importante. Ter apoio da família é algo muito importante. Aqui, por exemplo, essa foto foi no dia 18 de agosto, no dia que eu estava fazendo a minha prova. E eu coloquei aqui só para mostrar que um pouco do retrato, eu tive apoio. Esse dia aí eu não fui para casa. A prova ela manhã e tarde. E aí eu fiquei lá. Mesmo já tendo condições financeiras, já tendo carro, já tendo, mas eu não voltei para casa. Eu vou contar um pouco mais sobre isso aí. Mas eu tive apoio, olha lá, eu tive apoio. Lençol, arrumou um lençol para que eu pudesse na hora do almoço ali estender no chão. Eu tive apoio dos familiares preparando um lanche. Eu tive apoio para se deslocar até o local da prova. Enfim, eu tive apoio em todo momento, desde aquele primeiro momento lá até agora no final da jornada eu sempre tive apoio. Mas vamos ficar aqui lá no primeiro momento, vamos ficar nesse momento aqui da estrutura. Legal, questão de cronograma de estudo. Eu sempre utilizei cronograma, pessoal. Naquele 2011 lá, que eu falei para vocês que eu bati cabeça, errei, enfim. Eu aprendi que eu precisava estudar que eu precisava de métodos, enfim, aí a partir do dia 1º de maio, até é engraçado, né? 1º de maio, dia do trabalhador, estudar para auditor fiscal do trabalho, enfim. Mas não foi nada direto, né? Mas eu sempre utilizei cronograma de estudo, tá? Então foi uma técnica que eu aplico desde aquela época até hoje. E essa figura aí, ela é o cronograma de estudo que eu sempre utilizei e nunca mudei. Hoje em dia tem pessoas que gostam de cronogramas que geram gráficos. Aí tem cronograma para apertar e verificar a hora e verificar o desempenho. Eu, Gustavo Caetano, não gosto disso. Isso acaba, de certa forma, até me atrapalhando. Muita informação. Eu gosto do simples. Eu gosto do simples, bem feito. E o foco, ao invés de ficar apertando o cronograma, ficar olhando o gráfico, enfim, o foco é jogar conteúdo para a cabeça, né? É estudar mesmo. Mas não tô falando que eu sou contra quem gosta dessas técnicas, dessas metodologias, tá? Eu só tô falando qual foi o meu método, tá? Fontes e técnicas. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar por livro físico, ok? Livro físico, sobretudo daquelas questões que eu entendo que deve ter, que o cargo não, que a prova, e depois eu vou explicar um pouco essa questão de cargo e prova, tá, pessoal? Que a prova exige um conhecimento mais aprofundado. Então eu gosto muito de correr para livro, literatura, algo mais sólido, e depois posso ir para PDF, tá? Então, livro físico, PDFs são as minhas fontes principais e as minhas fontes preferidas. Depois tem a questão da videoaula. Assisto videoaula? Sim, assisto videoaula. Mas é de uma dosagem menor, tá? E quando eu vou para PDF, é o jeito que vocês estão olhando aí, ó. Eu peguei só um exemplo aqui para colocar aqui para vocês verem. Aqui é um exemplo de uma NR1 toda grifada, então é o meu método de estudar. Eu tenho um jeito até lento para estudar. Então a primeira vez que eu passo por um material, eu faço toda
passo o grifo, né, no PDF, faço comentários e depois eu fico revisando isso. Então, depois, quantas vezes eu passo a leitura? Bom, eu estudei sempre por 12 anos, pré até edital, né? Então você tem um tempo de planejamento, tem um tempo de estudo, um pouco mais, entre aspas, confortável. E aí depois eu fico passando revisões. Quanto eu tiver tempo. Então, assim, 3, 4, 5, 6 vezes eu fico passando, fazendo a revisão do meu material, passando o olho ali. E é algo que eu identifiquei que para o Gustavo Caetano fazia sentido, que eu conseguia desenvolver. Né? E aí depois eu fico passando o olho, eu vou passando o olho no material, e principalmente a questão de cores. Eu fico batendo o olho e isso me ajuda muito quando eu estou lá na prova, eu lembrar. Hoje em dia tem até os flashcards, né, que também colabora de certa forma nesse sentido aí. Mas é a técnica que eu utilizei em toda essa minha jornada, foi essa, tá, pessoal? Horas líquidas de estudo. É comum a gente chamar também aí no popular, no mundo dos concursos, como hora bunda cadeira, HBC. Pessoal, eu não sou muito fã de me prender essa questão de horas líquidas de estudo, tá? Mas lá no primeiro momento, quando eu era um concurseiro profissional, e eu me considero durante toda a minha jornada como um concurseiro profissional, só que lá naquela época quando eu só estudava, né, não trabalhava, eu chegar, assim, a minha hora líquida mínima, ela ficava em torno de 8 horas. Mas era normal, assim, eu bater 10 horas, 11 horas, 12 horas. Eu cheguei, inclusive, algumas vezes, foram poucas vezes, mas eu lembro muito disso, de algumas vezes bater até 14 horas líquidas de estudo, tá? Agora, no segundo momento, já na casa dos 30 e poucos anos, eu já não conseguia mais desenvolver toda essa carga de estudo, tá? E aí, nos dias que eu podia, no sábado e domingo, um feriado, por exemplo, eu conseguia 8 horas, às vezes muito pouco, assim, 9 horas, tá? Era mais o meu normal, como quando tinha nos dias de trabalho, era 3, 4 horas de estudando. É claro também que eu já estava em uma outra fase, né? Então, por exemplo, no meu caso, para auditor fiscal do trabalho, as duas principais disciplinas são segurança e saúde no trabalho e direito do trabalho. Então, nesse segundo momento agora, eu já era pós-graduado nas duas disciplinas, inclusive. Então, eu já conseguia, já não, entre aspas, não tinha necessidade de ter aquelas 14 horas de estudo, né? De ter estudar 14 horas de estudo. Então, agora com uma carga horária um pouco mais reduzida, já dava para manter uma rotina bacana, considerável, né? Eficiente de estudo, tá? Mas conforme eu falei aqui, eu não gosto muito dessa questão assim de ficar preso à questão de carga horária. Eu acho que cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que desenvolve 2, 3 horas e a outra pessoa para desenvolver aquelas mesmas 2, 3 horas. Quando eu falo desenvolver, eu falo absorver um determinado conteúdo. Às vezes ela precisa estudar 8 horas, que é mais ou menos o meu caso, né? Eu sou um pouco mais lento para estudar. Então, cada pessoa é uma pessoa. Por isso que eu não sou muito fã de ficar preso nessa questão de horas líquidas. Bom, vamos lá. Aí eu chego, desenvolvendo toda essa rotina de estudo, eu chego até a minha prova lá em 2013, no meu primeiro momento. No dia 8 de setembro de 2013, vou lá realizar a minha prova do concurso de auditor fiscal do trabalho e naquele momento eu achava que eu estava assim, extremamente preparado. E esse concurso, esse edital, ele vem com algumas novidades. Então, pega esse bizu. Essas palavras-chave que eu estou falando aqui agora pode fazer toda a diferença. E aí lá na frente eu vou explicar melhor. Esse vídeo aqui eu vou repartir em 3 partes, né? E aí nas demais partes a gente vai retomar isso aqui. Mas
Teve algumas novidades, contabilidade não caía, auditoria contábil, direito previdenciário, né, era comum a lei 8.213, mas o direito previdenciário, legislação previdenciária, enfim, isso não caía. E nessa prova veio muito pesado, né? Mas enfim, retomando, eu cheguei na prova e fui realizar ali a prova. Aí eu abro o caderno da minha prova e de repente eu me deparo com muitas questões de contabilidade, auditoria contábil, etc. Enfim, as novidades. E nas disciplinas principais que eu achava, na verdade eu acho até hoje, que são as disciplinas principais, mas aí depois, mas tem uma questãozinha aqui que faz toda a diferença. Tá? Eu achava que, enfim, aí eu cheguei nessas disciplinas e levei um susto. E isso me atingiu emocionalmente. Isso me atingiu de uma forma impactante. Aquilo ali me deu até, por 2, 3 minutos, até comecei até a tremer. Eu falei, meu pai, e agora? Cadê as questões que precisavam estar aqui? E essas outras questões aqui? O que tem a ver essas questões com o cargo? Enfim, isso mexeu muito comigo. E infelizmente veio o resultado da prova e eu não passei. Mas, como todas as provas, nós precisamos ser adultos e aprender o porquê que nós não passamos, né? Mas naquele momento da minha vida, e por muitos e muitos anos eu carreguei isso comigo. Que prova foi aquela, e reclamando da prova, porque aquela prova foi isso, aquela prova foi aquilo, reclamando da prova, enfim. E também aconteceu algo. Eu enfrentei uma depressão. Eu me dediquei de corpo e alma para aquela prova. Me dediquei assim, dei o meu máximo, dei o meu melhor naquela prova. E não ter conseguido lograr isso, não ter alcançado a aprovação foi muito difícil para mim, né? Então, os anos ali de 2014, 15, 16 foram anos difíceis. Eu enfrentei depressão, eu não gostava nem de pesquisar nada. Quando tinha alguma informação do concurso, do AFT 2013, enfim, foi um tempo muito difícil para mim. Enfrentei uma depressão bem complicada. E eu vou contar nas demais partes aqui do vídeo, na parte 2, na parte 3, como que eu consegui dar a volta por cima e o que eu aprendi, que eu fiz de errado, o que eu fiz de errado lá em 2013 e eu aprendi e resolvi isso para conseguir ser aprovado no AFT 2024. Se eu tivesse se eu continuasse com aquela mentalidade que eu fui lá para a prova de 2013, certamente eu não teria conseguido a aprovação agora em 2024. Mas teve um detalhezinho que eu mudei, e aí fica a dica, né? Eu vou comentar aqui agora na sequência, que eu mudei a minha mentalidade, virei a chave, parei de olhar o cargo e eu comecei a olhar para a prova. E essa é a grande bizu que eu gostaria de passar aqui. Que quando estamos estudando para um cargo público, nosso olho tem que ser na prova, vencer a prova. Colocar o X na alternativa correta na prova. E não olhar o cargo. O cargo você olha depois da sua aprovação. É claro que é interessante você pesquisar sobre o cargo, porque isso nos ajuda a tirar. Lembra que no comecinho do vídeo eu falei da motivação? A jornada do concurseiro, ela é uma jornada que gera cansaço, gera ansiedade, enfim. É complicada, é uma jornada complicada. E você ler sobre o cargo, assistir vídeos sobre o cargo, ajuda de certa forma um pouco ali a questão da motivação, nos motiva, né? Mas o foco tem que ser se preparar para a prova. E aqui eu vou contar nos próximos vídeos como que eu consegui sair dessa depressão, o que eu fiz, o que eu corrigi
para conseguir a aprovação no concurso de 2024. Beleza, pessoal? Então, essa foi o primeiro momento. Eu convido vocês a continuar a assistir a minha jornada na segunda parte do vídeo, na segunda e na terceira parte desse vídeo. E aí eu vou explicar, eu vou continuar essa história, beleza? Então, até daqui a pouco. Valeu!